TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando aqui mais uma história, mais um testemunho de vida para vocês que acompanham aí sempre, né? Essas histórias que nos motivam a também ter a nossa experiência com Cristo, né? A ver como o Senhor é tremendo nas obras que Ele faz, né? E hoje quem tá aqui comigo é o Everson Nicolini, lá de Palhoça, Santa Catarina. E ele vai contar um pouco da história dele, né? Essa trajetória, aquilo que o Senhor fez na vida dele. Tudo certo, Everson? Tudo certo, Ana. Que bom poder participar junto aqui, né, com você. Esse programa assisto bastante também, gosto muito. Como é importante, né, esse testemunho aí para todos também que estão nos assistindo hoje. Um abraço aí para todos. Então vamos lá, Everson. Coloca a gente aí na tua história, como é que iniciou, como é que foi esse processo todo de Cristo entrando na tua vida. Isso, Deus, assim, quando eu era pequeno, eu sempre, assim, tentava, assim, procurar sempre Jesus. A minha mãe mesmo sempre me falava muito de Jesus, assim. Eu me lembro até que eu tinha uma Bíblia, assim, que na frente daquela Bíblia ali tinha um Novo Testamento, tinha Jesus montado no jumentinho, e eu sempre queria entender o que era aquilo ali, sabe? Então, assim, eu sempre busquei conhecer o Jesus, mas só que, na verdade, eu nunca tive, assim, experiências com o Senhor. Eu sempre me criei uma pessoa assim rebelde, uma pessoa assim muito irada, uma pessoa sem compromisso, né? E, assim, sempre fui um adolescente, uma criança assim. Então, quando eu conheci a minha esposa, eu tinha 15 anos na época, e ela tinha 18. E ela começou assim frequentava assim religiões pagãs. Diziam que ela tinha mediunidade e tudo. Então a gente começou, né, nessas religiões pagãs, e eu sempre assim que achava que lá estava Cristo. É isso que eu sentia, assim, procurava o Cristo, tanto eu como ela. Sim. Só que a gente achava que lá onde a gente estava era o correto, porque na verdade falavam, né, da tal de linha branca, Jesus. Mas só que a gente via que a minha vida e a dela, a gente estava com problemas muito sérios, assim, de relacionamento, né? A gente se conheceu cedo. E então a gente se atirou nessas religiões pagãs, tinha que fazer trabalho de noite, de madrugada, trabalho de mata, tudo. E aquilo ali sempre foi assim, junto com uma doença que ela tinha. Então a gente sempre procurou assim esse Jesus, e a gente achava que estava fazendo correto. Até que um dia aconteceu, né, que o meu filho nasceu. Isso foi em novembro de 97 que ele nasceu, e ele nasceu com um problema que se chama pélvico, que é o osso da perna afastado da bacia. E ali, quando ela foi, a gente estava tudo programado, né, o parto, assim, para ser uma cesárea, porque ele estava sentado na barriga dela, e a gente estava tudo programado para nós fazermos aquele parto num hospital, pago, tudo. Só que ele nasceu um dia antes do previsto, e a médica não estava esperando, e nem a minha esposa ainda estava preparada, porque tem que fazer um jejum antes da cesárea, tudo. E aí aquilo ali foi um boom, assim, que deu uma pré-eclâmpsia nela no parto. Então aí eu lá esperando ela, né? Eu me lembro que a médica chegou para mim, olha, a situação tá difícil, assim, ela teve pré-eclâmpsia, não conseguia ainda cortar a barriga dela. E ela disse, eu não sei se eu vou conseguir salvar ela, a criança, né? E foi um negócio bem assim, comovente. Eu me lembro que quando as enfermeiras vieram com ele, assim, eu pensei que tinha até perdido ela, sabe? Então aquilo ali foi aonde, assim, eu vi, assim, que estava tudo errado na minha vida. Porque nós já estávamos, assim, antes do filho nascer, antes dela grávida, a gente já estava já estava querendo se separar, né? Já estava com bastante atritos na nossa vida conjugal. E aí, quando aconteceu aquele dele nascer com esse problema, assim, eu me lembro que eu fui lá no hospital ver ela,
E eu disse assim, dentro de mim, assim, eu prometi para ela, assim, que eu não ia mais, assim, decepcionar ela. Porque, na verdade, assim, no casamento, né, a gente sempre quer ter razão. Então, assim, eu não tinha compromisso, não era, assim, um marido dedicado, como era para ser. E isso já, a gente estava o quê? A gente já estava 9 anos junto, né? E aí foi quando, assim, eu senti, assim, que aí, mas antes dela ganhar o nosso filho, um dia nós fomos nessas religiões lá, e ela disse assim, Everson, eu não acredito que Jesus está nesse lugar. E eu disse assim para ela, mas não pode ser, porque que a gente sempre buscou Jesus, eles falam de Jesus. Mas ela disse, eu não sei, é muito sofrimento, eu fico muito doente, tudo aí. Foi o quê? Foi quando ela disse assim, ó, se Jesus existe mesmo, e ele não está nesse lugar, ele vai mostrar para mim. Então daí o que aconteceu foi, com aquilo ali que ela falou, foi onde a gente começou assim a se unir junto, pegar junto. Foi bem difícil assim a gravidez dela no final. Mas aí um dia, daí ela tinha uma colega de trabalho que disse assim, olha, eu coloquei o nome de vocês numa lista de visita, que na época até se chamava Adonep, né? Não era nem ainda a igreja do Senhor Jesus. E aí eles vão fazer uma visita na casa de vocês. Mas só que a gente nem deu bola para aquilo, né? Sim. E até, inclusive, essa moça nunca frequentou a igreja, nada, ela só foi num dia lá e viu lá o livro para visita e colocou o nosso nome. E o nosso endereço, a gente nem imaginava. Até na época, isso aí foi o ano, lá foi em janeiro de 98, né, que aconteceu isso. Isso foi na cidade aí de Palhoça? Não, foi aí em Cachoeira do Sul. Em Cachoeira do Sul. Que nós éramos de Cachoeira do Sul. A gente é de Cachoeira do Sul, né? Tá, entendi. Aí foi em janeiro de 98 que aconteceu isso. Daí, quando vê, apareceu um carro na frente da nossa casa, assim, e na época desceu o Sérgio Alves, né? E ele levou mais um casal, assim, de irmãos que estavam na mesma situação que nós, que se converteram, né? Que estavam em religiões pagãs. E aí, quando eles entraram na nossa casa, fizeram uma visita para nós, eu até, bem assim, arredio, né? Até eu falei assim, o que esses crentes querem na minha casa, né? Eu tava, né, bem arredio mesmo. Aí, foi quando daí eles visitaram a oração, até inclusive eu brinco com o Sérgio, que eu fui o único que não fiz oração do Novo Nascimento, né? Logo na visita, assim, não fiz, eu disse que não queria fazer, eu estava bem arredio, mas teve algo, né? Que o Sérgio puxou assim a palavra antes de ir embora, e eu nunca me esqueço aqui, ó, que foi em Deuteronômio, no capítulo 18, né? E ele falou essa palavra assim para mim, ó, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9, ó, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prostador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem imagem, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Aí ele leu isso para mim, e aí essa palavra me tocou. E aí eu perguntei assim para ele, mas engraçado, eu fui, né, coroinha da igreja, eu busquei, já li tanto a Bíblia na minha ignorância, né, quando era criança, e eu nunca ouvi falar disso aí. E aí ele disse assim para mim, essa palavra era para te ouvir hoje. E aí, quando ele foi embora, eu fiquei nessa palavra, porque era bem o que eu estava fazendo. Sim. Encantador, mágico, necromante, né, tudo isso aí eu fazia. Consultava os mortos, e aí ficou o convite, né, para nós irmos. Isso foi parece que foi numa terça-feira, e na quinta-feira tinha a reunião essa da. Aí a gente, né, eu e a Vera pensamos muito, como é que nós vamos fazer? A gente vai, sabe? Foi algo assim que tocou mesmo. Mas aí ela se lembrou, não, se lembra que eu tinha orado lá, né, vamos conhecer. Então. A gente foi, passava na frente, né, e aí a gente entrou, fomos bem recebidos pelos irmãos lá. Aí quando eu cheguei lá, porque às vezes as pessoas perguntam assim, não tenho certeza que essa igreja é do Senhor. As pessoas às vezes chegam assim pra gente, né?
Mas eu tenho que dizer, desde aquela primeira reunião que eu fui, eu tenho certeza que Jesus tá conosco assim na igreja. Eu tive essa convicção. Então, assim, daí, quando a gente foi lá, daí a gente começou a fazer a gente participava do grupo 001, grupo familiar que tinha na igreja, só tinha um grupo na época, sabe? Sim. E os irmãos, nos atendiam muito bem, assim, até a Vera passou por um processo de libertação, assim, para nós se livrar daquelas religiões pagãs que nós estávamos lá. Mas então, antes disso, assim, aconteceu algo na nossa vida, que foi algo assim que marcou no nosso coração. Porque um dia eu cuidava lá daquele lugar, e aí chegou uma vez uma pessoa e disse assim para mim, tu já me viu aqui nesse lugar? E eu disse, não, nunca te vi aqui. Ele disse, eu vim te dar um recado, que tu e a tua mulher, o lugar de vocês não é aqui. Jesus tem algo grande para vocês. E lá naquele lugar já estavam me falando isso aí. Então eu já tinha alguma coisa, eu sabia que ia acontecer. Sim. Então quando a gente conheceu a igreja do Senhor Jesus, eu tinha certeza e sempre tive a convicção de que esse era o lugar verdadeiro. Porque eu via pessoas aí de Cachoeira do Sul, inclusive mesmo posso citar o irmão Sérgio, né, que eu conhecia ele, né, no tempo assim do secular, do mundo, e eu digo assim, pô, o Senhor transformou as pessoas, então eu creio que ele pode me transformar também. Então, quando eu cheguei na vida da igreja, eu já tive a convicção que essa é a igreja do Senhor. Eu sempre tive isso. Porque às vezes as pessoas perguntam, eu fiz uma prova lá para ver se era essa igreja do Senhor mesmo, mas eu não precisou fazer isso aí. E aí, então, como é que quando foi? A gente chegou Como é que foi esse processo de quando entrou na igreja? Tu já falou que começou a frequentar um grupo familiar, né? Passou por libertações. E como é que foi esse processo, assim, de ver dentro de ti realmente encontrando a verdade, encontrando Cristo? Aquela comunhão que a gente começa a ter com o Senhor, né? Que é diferente de como a gente vivia antes, né? Como é que foi esse processo? Não, com certeza. Daí quando a gente estava ali no grupo familiar, que passou esse processo de libertação, aí o que aconteceu? A gente começou a ter experiências com o Senhor. Primeiramente, assim, a gente teve 3 meses de lua de mel com o Senhor, que nem se fala, né? E depois a gente passou por um processo bem grande, assim, tribulações, o meu filho sempre muito doente, até os 5 anos, né, de idade, sabe? E aí foi quando, logo ali que a gente entrou em 98, a gente entrou em janeiro, em fevereiro, foi quando ele recebeu uma cura divina, que ele usava um aparelho nas pernas, que deixava ele para segurar o osso ali, mas ele podia ficar no futuro com uma perna mais curta que a outra. Então, quando a gente foi numa reunião de oração, aí o apóstolo falou, é para você, o seu filho foi curado. Todo mundo que estava ali falou que teve uma cura, mas era para a gente ir no médico testificar. Daí a gente foi no médico, assim, até eu me lembro naquele dia, eu fui tirar uma moto, sabe, que eu tinha consórcio, e aquele dia estava programado para me tirar uma moto, eu peguei a moto, nem me lembrei da moto, assim, a gente foi correndo pro médico, sabe? Sim. Porque daí o médico fez de novo um raio-x, né, na época, hoje é mais moderno, mas na época era raio-x ainda, e ele disse, realmente, o filho de vocês teve uma cura, assim, e foi Deus, porque esse quadro que apresentou aqui foi uma melhora, foi questão de 3 meses, né? Foi uma melhora muito grande, e liberou ele de tirar os aparelhos. Então legal. Aquilo ali para nós foi deu uma força para nós. Mas só que daí, quando a gente começou a buscar a palavra, eu vou ser bem sincero assim para ti, eu levei 2 anos para entender um versículo da Bíblia. De tão duro de coração que eu era, e creio que ainda sou, né, irmã? Mas o Senhor, assim, lutou comigo nas tribulações, mas foi tribulações, assim, que teve uma atrás da outra, assim. Mas, por exemplo, daí nesses 2 anos que eu levei, não consegui entender um versículo bíblico. Eu ia em ministrações, tudo. E depois dos 2 anos que eu comecei a ler, assim, a gente passou também, assim, um processo, assim, um dia a gente se olhou, assim, a minha mulher, a gente não briga mais. Entende? Foi algo, assim, que foi tirando as brigas nossas, as discussões, foi muito tremendo isso aí. Então, quando eu olhei ali a Bíblia, que eu conseguia entender ela, assim, daí a gente já começou aí em Cachoeira do Sul, aí foi quando ela saiu, que ela estava no Clube Náutico, ali em Cachoeira, e ela passou para o cinema, ali em Cachoeira, que agora não é mais cinema, é uma ali, né? Então, eu me lembro, assim, tinha o quê? Umas 100 e poucas pessoas na igreja,
E o apóstolo falou, a partir do outro domingo as reuniões já vai ser no cinema, então vamos evangelizar. E foi algo assim, Ana, a gente chegou assim, já tinha 700 pessoas na igreja. Que legal. Então a gente não teve assim tempo, eu vou fazer uma escola. Bom, já fui para oração e aí já fazia. E o Senhor, que nem agora, nesses dias de ministrações, o apóstolo relembrou muito isso, né? Que teve cura, teve criança que orava, as pessoas eram curadas. A igreja, assim, ia 900 pessoas, né? Até, inclusive, na época, eu tive como eu participava da Umbanda, eu sabia decor 150 pontos da Umbanda que chamavam, né? E aí eu tinha que me livrar daquilo ali, foi quando o Senhor, através eu tive o convite para participar do grupo da igreja, o grupo de louvor, que na época só tinha um grupo que se chamava Quena Sul, inclusive até o Luciano Moraes tocava bateria, os irmãos, e aí eu tocava percussão. Foi quando eu consegui, através disso aí, me livrar daquilo que era muito forte na minha mente, né? Que legal. Entende? Então aí também, como a igreja tinha escola assim de segunda a quarta, né? E depois sábado. Tinha escola, daí era de obreiro, era escola de missionário, e nós participávamos todos. Daí depois tinha grupo familiar. A gente teve um grupo familiar em Cachoeira do Sul que tinha 70 pessoas, né? Que legal. Entende? Até muitas pessoas estão até hoje na vida da igreja. Então, a gente estava, por exemplo, a gente não tinha carro, a gente não tinha bicicleta, a pé, né? Ia lá na Avenida Brasil, ia levar os irmãos em casa. Então, aí, a minha caminhada com o Senhor começou assim, ó, a gente tendo que fazer. Então, a gente fazia, as pessoas ligavam, não existia nem celular ainda, eu me lembro que eu tinha um telefone fixo, ligava, tem como tu vir aqui de madrugada, minha filha tá com problema, a gente foi lá, a moça não estava em casa, tinha saído, tinha quebrado a casa, essas coisas tudo, sabe? A gente começou assim, então a gente não teve assim, eu vou ter primeiro eu vou fazer uma escola, né? De repente as pessoas querem criar um monte de coisa para a vida da igreja, mas não, é o Senhor que faz tudo. Quando é só fluir. Isso aí, é só o fluir do Senhor. E foi algo que foi crescendo, e era muito grupo, era a visita, assim, um engajamento muito grande, assim, da parte dos irmãos. O corpo de Cristo é muito importante, nós como membros. Verdade. E foi o que me deu força, porque os irmãos, quando viam que eu estava com dificuldade, eles me ajudavam. Eu via quando o irmão estava com dificuldade, a gente se ajudava, né? Então, teve muito, assim, tinha muita manifestação demoníaca na vida da igreja. Era muito grande, muito forte mesmo, assim. Então tinha muita cura, sinais. Então, na verdade, é isso aí, a gente tem que dizer assim, foi isso aí que me segurou na igreja. Não foi isso aí, né, irmão? Na verdade, é eu saber que essa igreja é o Senhor Jesus mesmo. Então, foi em 2004, parece, a gente foi daí em missão para Passo Fundo. E como é que foi essa experiência de sair para missão, né? Explica um pouco aí para quem está ouvindo, talvez não entenda muito bem, né? Foi muito assim, daí veio a direção, né, do Senhor, né, que a gente sairia em missão, a cidade de Passo Fundo, a gente foi lá até, nós ficamos 6 meses junto com o Luciano e a Jaque lá, né, nossas crianças eram tudo pequenas, né, a Júlia mesmo era bem pequenininha, aí a gente foi daí lá eu sempre brinco aqui que lá em Passo Fundo, quando a gente foi para Passo Fundo, a gente levou a nossa mudança num caminhão grande, né? Aí eu sempre brincava assim, daí a gente foi lá, levou a mudança do caminhão. Aí depois a gente ficou 5 anos em Passo Fundo. Aí foi quando a gente foi para Porto Alegre, né? Que a gente sempre ia para implantar a igreja, né? Daí lá em Porto Alegre já tinha igreja mais para auxiliar os irmãos. Porque lá em Porto Alegre a gente tinha, já foi quando, inclusive em Passo Fundo, né? Foi aonde começou os primeiros encontros a ser gravados da igreja. Só que não tinha essa tecnologia que tem hoje, então a gente é bem complicado, mas tinha até, inclusive eu tinha esses dias que eu achei uma fita de DVD ainda antiga, e eu consegui olhar ali, tinha, então, só que as gravações eram muito ruins. Então ali foi quando começou, assim, mas tinha os encontros muito grandes lá, depois começou ali na região ali de Bento Gonçalves, para aquele lado começou os encontros, né, na igreja. Aí, em Passo Fundo, lá, a gente foi para Porto Alegre também, né? Ficamos 1 ano em Porto Alegre, depois a gente veio aqui para São José, em Santa Catarina. Aí aqui em São José, daí depois a gente ficou 5 anos na cidade de Turvo. E depois agora a gente voltou para cá de novo, né? Já estamos
5 anos também. Só que agora vem a direção, porque aqui, Palhoça, São José, Florianópolis, é tudo junto, é tipo a grande Porto Alegre, né? Aqui também. Mas só que nunca tinha, assim, a direção para mim assumida aqui em Palhoça, né? Até a gente já tem residência aqui em Palhoça, tudo, né? Mas daí quando essa saída em missão, assim, foi algo assim que ali é onde o Senhor mesmo mostra pra gente, assim, a dependência dele, porque daí tu sente solidão, aí tu vê, a gente foi assaltado lá em Passo Fundo, então a gente passa por coisas, mas isso tudo é para nos fortalecer no Cristo, né? Entende? Com certeza. Então, sabe, Ana, sempre assim as pessoas às vezes perguntam para mim, como é que tu tá? Porque daí, agora, até inclusive agora em janeiro, né, tá fazendo 25 anos que a gente está na vida da igreja. Que legal. E assim as pessoas perguntam, pô, como é que você perseverou nesse tempo? Porque aconteceu as coisas na igreja, né? Aconteceu as divisões, aconteceu, eu mesmo errei muito também com os irmãos, né? A gente é matura ainda. Então, como é que tu persevera? Como é que tu tá até hoje? As pessoas perguntam assim para mim, né? Aí eu digo assim, na verdade, né? É só Cristo, né, Marquinhos, que pode encher a nossa vida. É porque não tem assim, qual é o estado que eu posso estar hoje que Jesus não possa me abençoar? É verdade. A gente viu essa passagem ali foi quinta-feira, né, sobre a mensagem de edificação lá em inglês, que foi aquela passagem ali daquele ladrão que estava na cruz com Jesus, que aquele ladrão não fez oração no nascimento, não desceu as águas do batismo, nunca viu citar que ele estava numa ministração de Jesus, e ele sabia tudo de Cristo, né? E o Senhor falou, essa noite tu vai estar comigo no paraíso. Esse paraíso a gente não sabe o que aconteceu, mas eu creio que foi perdão dos pecados dele, né? Com certeza, né? Com certeza, então, uma experiência, a gente né? acha assim, a gente acha que eu tenho que estar pronto para... Não, é o Jesus que vai nos aperfeiçoando, né? E então, nesse período, desde que tu entrou na igreja, e hoje tu olhando pra tua vida, assim, como tu age, as atitudes que tu toma, tu vê a diferença que Cristo fez na tua vida? Com certeza, mano. Eu vejo sim, sabe? Eu vejo assim, porque a coisa mais tremenda que eu vejo assim, que eu tenho que sempre me cuidar, é para esperar no Cristo. Isso é algo assim que a gente tem, né? Não assim, esperar no Cristo para evangelizar, não, mas esperar no Cristo assim para as coisas acontecer, né? Eu quero que aconteça rápido, mas não é no tempo do Senhor, né? Isso é algo assim que eu vejo que eu tenho que sempre tenho que aprender a esperar, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas, a gente pode colocar o pé pelas mãos, né? Que nem falar. E com o Senhor a gente vai evoluindo, né? Ele vai dando oportunidade pra gente ir aprendendo, né? Dando experiência, como tu falou também antes do corpo de Cristo, né? De estar perto, a gente vai se ajudando, né? Pra ter essas experiências com Cristo. Everson, a gente tá chegando já no final do nosso tempo aqui, mas eu vou pedir pra te deixar um incentivo aí pra quem tá nos ouvindo, pra também, né, de que realmente o Senhor tá no controle e que Ele faz essa obra, né? Basta a gente se dispor, como tu disse, não precisa estar perfeito, né? Isso, eu vejo assim que sempre no Janela do Céu, a maioria das pessoas no final falam sobre perseverança, né? É verdade. Eu sempre notei isso aí. E é o que eu tenho que ter perseverança. Esperar Cristo, que Ele vai fazer a obra na nossa vida, mas só que eu tenho que ver. Então a gente fica esperando, Senhor, faça alguma coisa, mas Ele quer que a gente busque, Ele quer que a gente conheça. Então tem algo assim, né, que nem aquela palavra fala, que tem até aquele louvor, né, que ainda falta fruto na vide, que a figueira não cresça, né, mas nada pode nos separar da mão de Cristo. Verdade. De repente a gente está cheio de planos na vida da igreja, mas não é os planos do Senhor. Por exemplo, eu, Caxias do Sul, eu nunca imaginava hoje que eu ia estar aqui. Eu nunca imaginava que eu ia ir numa missão para Passo Fundo, mas é o Senhor que faz a nossa vida. Então eu queria deixar assim, essa perseverança é muito importante, né? E a busca com o Senhor. Então assim, de repente a gente está, eu estou procurando uma cura, eu estou procurando uma bênção financeira, mas o Senhor está dizendo algo para nós, me conhece eu primeiro. Foi o que aconteceu com aquele ladrão, né? O ladrão com Jesus, ele tinha todo o entendimento de Jesus. Então é isso que eu digo assim para todos, busquem em Cristo, que o resto ele vai ensinar. Isso aí.
Muito obrigada pela tua participação aqui, por contar tua história, as experiências com Cristo, Everson. Obrigado, irmã. Um abraço para vocês aí. Deus abençoe. Deus abençoe. E agradeço a todo mundo que escutou aqui comigo, né? Conheceu a história do Everson. Que vocês tenham sido incentivados, né? Motivados a também estar relembrando as suas próprias histórias e experiências com Cristo, né? Porque isso nos motiva e dá a perseverança que a gente tanto precisa com Cristo, né? Muito obrigada à companhia de todos aí. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.